Então vamos lá. Se não mudares hoje, amanhã serás igual. Para que fique para o futuro, nada do que eu vou dizer corresponde à verdade. Então o que é que estamos aqui a fazer? Estou a olhar para ti, pá, íamos para o café. Aquilo que eu vos vou dizer corresponde hoje e sempre, corresponderá sempre, esta vez, porque da próxima vez que cruzarem comigo é a mesma coisa, corresponde única e exclusivamente à minha verdade. Aquilo que tu acreditas, Sim, sim. que sentes. Não É é uma isso. verdade dogmática e universal. É Nem pode ser. de uma experiência. Mas para que não haja confusões, esta é a minha verdade. O ditado já é velho. Então, magnetismo porquê? E eu chamei uma aventura de progresso porque é a minha aventura e foi. Falando de mim, porque é que eu meti no magnetismo? Porque tenho um gosto enorme pelo racional e pela ciência, quem me conhece sabe. Porque força das circunstâncias e do gosto também tive sempre uma ligação grande à medicina. E a medicina, na altura, já me estava a deixar insatisfeito há muito tempo. Por questões de saúde. Quem não sabe, toda a gente sabe, eu sou fibromialgico, entre outras coisas. E na altura em que eu me comecei a dedicar ao magnetismo, eu estava a entrar numa fase em que já não atrevia a apertar um parafuso. Uma fase muito complicada. Depois somou-se o facto de a minha irmã ter uma depressão crónica, esta é que me telefonou, tem uma depressão crónica há mais de 40 anos. E na altura estava como numa fase mesmo de depressão major, estava em dias de internamento. E depois porque na altura eu dizia-me espírita e a gente houve assim umas referências vagas do espiritismo, vagas, de espiritismo ao magnetismo. E eu, com gosto, resolvi, deixa-me lá ver o que é isto e vamos para a frente. Na altura não havia nada, rigorosamente nada, por onde se está magnetismo. Nada. Na internet sequer, nem ninguém falava nisso, nem isso era um círculo fechado. A única coisa que havia, que eu encontrei online, está aqui para quem quiser, aconselho-vos a ler, são quase 500 páginas. É uma obra de um senhor que não é por acaso que é o maior magnetizador contemporâneo. É o maior entediado em magnetismo, é o conhecedor de magnetismo atualmente. Este senhor era espírita e é muito espírita. Portanto, este livro já não é reeditado há mais de 20 anos, porque foi proibido por a Federação Espírita. Há casas espíritas que o reeditam à fugida, mas retiram os capítulos que dizem respeito ao magnetismo propriamente dito. Portanto, de qualquer forma, está online, se algum dia se tiverem a curiosidade, isto é um compêndio fantástico. Em relação a algumas técnicas está um bocadinho já desatualizado, mas em relação à base é formidável. Antes de começar, eu vou ter que diferenciar aqui uma coisa. Magnetismo, duas coisas. Magnetismo dos ímãs, vocês sabem disso. O magnetismo que eu me refiro não é o magnetismo propriedade característica do material, que é estudado pela física, é o magnetismo como ciência que estuda os fluidos, que vem já do século XVIII, e que parou, teve um interregno muito grande até os nossos dias. E diferenciá-lo do magnetismo humano, do que eu quero dizer, o magnetismo humano, que é nada mais nada menos que a aplicação terapêutica dessa mesma ciência, tal como a medicina usa a física e a biologia para ser medicina. Eu, quando comecei a estudar magnetismo e a praticar magnetismo, com todas as dificuldades que tinha uma dificuldade acrescida. Eu dizia que era uma pedra tanto em mediunidade como em sensibilidade. E nós em magnetismo trabalhamos imenso uma coisa que se chama tato magnético. Seja para diagnóstico, seja como trabalho mesmo, faz parte do magnetismo, estudo do
tato magnético. E eu, como achava que não tinha tato magnético, preciso bem, mas o que é que eu vou fazer? Então preciso diagnosticar os doentes, preciso saber como é que os trato, etc, etc. E isso obrigou-me, estas almas queridas são maravilhosas. Dá-me assim tudo de bandeja, sabe? Isso obrigou-me a começar a estudar outras áreas, a aprofundar outras áreas que eu até já conhecia, desde a fisiologia, desde a fisiatria, até a passar por a cinesiologia, que deu o salto para a frente. Depois acabei por estudar uma coisa maravilhosa que ainda hoje estudo e vou estudar o resto da vida, que se chama medicina tradicional chinesa. Fui rever os meus conceitos de cura prânica, de cura védica, de reiki, que eu já não fazia, de hipnoterapia. E o engraçado é que enquanto eu tentava aprofundar isto tudo e conhecer melhor isto, com o objetivo de trabalhar com magnetismo, eu apercebi-me de uma coisa, é que todas elas, sem exceção, algumas parcialmente, outras na totalidade, tinham uma característica em comum, que era, para atuar, a gente usava um estímulo não físico, fosse desde mental, até prânico, até seja o chamem o nome que quiserem, um estímulo não físico para agir no meio físico. E à medida que eu fui evoluindo no meu percurso, eu apercebi-me de que qualquer uma delas, desde a tradicional chinesa, a quimio, a cura prânica, o reiki, a hipnoterapia, podia pôr aqui mais radiestesia, podia pôr mais uma quantidade delas que não vale a pena. Todas essas energias, entre aspas, que eram utilizadas ali, estavam compreendidas nas energias, vamos chamar fluidos a partir de agora para sermos precisos, nos fluidos que eram utilizados no magnetismo terapêutico, no magnetismo humano. Ou seja, reiki não é magnetismo, cura prânica não é magnetismo, ou melhor, cura prânica é magnetismo, reiki é magnetismo, etc, etc, etc. Magnetismo não é essas coisas. Mas, no entanto, estava lá tudo. E como eu não sabia, isso acabou por definir, por dar pelo menos um nome e uma ponta para onde estudar a esse meio terapêutico, esse agente terapêutico, que é nada mais, nada menos aquilo que nós chamamos de fluido magnético. Eu como sabia que toda a gente que vinha aqui tinha alguma relação com o espiritismo, o que eu vou dizer a seguir eu podia expor de duas formas, ou da forma materialista ou da forma espiritualista. Como eu sabia que vocês todos tinham passado por espiritismo e eu passei também, continuo a passar e irei passar, eu vou utilizar a versão espírita para falar sobre isso. E então o que é que tem a ver o espiritismo com o magnetismo? São 130 e tal citações que Kardec faz a relacionar o espiritismo com o magnetismo. Eu vou só pôr aqui de forma a que a gente perceba qual é a ligação. E diz: o espiritismo liga-se ao magnetismo por laços íntimos, considerando-se que essas duas ciências são solidárias entre si. Os espíritos sempre preconizaram o magnetismo, quer como meio de cura, quer como causa primeira de uma porção de coisas. Defendem a sua causa e vêm prestar apoio contra os seus inimigos. A revista espírita, ano 1 e tal. E vou passar agora a outra. Em que ele diz: o magnetismo preparou o caminho do espiritismo. Ora, se o magnetismo preparou o caminho do espiritismo, então as bases do espiritismo são fundadas em princípios do magnetismo. E os rápidos progressos desta última doutrina são incontestavelmente devidos à vulgarização das ideias sobre a primeira. Dos fenómenos magnéticos, do sonambulismo e do êxtase às manifestações espíritas, há apenas um passo. Sua conexão é tal que, por assim dizer, é impossível falar de um sem falar do outro. Se tivermos de ficar de fora da ciência do magnetismo, nosso quadro ficará incompleto e poderemos ser comparados a um professor da física que sempre estivesse a falar da luz. Esta é a relação do magnetismo com o espiritismo. O magnetismo explica o espiritismo, fundamenta o espiritismo. Não se consegue compreender o espiritismo sem magnetismo e vice-versa. O espiritismo transpõe o magnetismo para o universo.
Então vamos embradar pelo caminho do Espiritismo. Livro dos Espíritos, pergunta 27. Há então dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Sim, e acima de tudo Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, espírito e matéria constituem o princípio de tudo que existe, a Trindade Universal. Ok, Deus, espírito e matéria. A gente vai deixar Deus de fora, ele não se chateia com a gente, porque também não está nem aí. Espírito e matéria. Isso é. Mas ao elemento material se tem que juntar um fluido universal que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, por mais grosseira, para que o espírito possa exercer sobre ela a ação. A gente leu isto tantas vezes. Espírito e matéria. Só há duas coisas. Espírito e matéria. E fluido universal, então já são três. Em que é que ficamos? É espírito e matéria ou é espírito, matéria e fluido universal? Kardec, com a perspicácia dele, continua para a frente e pergunta, na mesma pergunta, a linha A: esse fluido será o que designamos pelo nome de eletricidade? E ele responde: dissemos que ele é suscetível de inúmeras combinações. O que chamais de fluido elétrico, fluido magnético, são modificações do fluido universal, que não é, propriamente falando, senão matéria mais perfeita, mais subtil e que se pode considerar independente. Portanto, passamos a ter exatamente duas coisas definidas, que é espírito e matéria mais perfeita ou menos perfeita. Os termos são... Mas, já agora, então, se isso é só assim... então, e de acordo com o que vocês estão a dizer, então onde é que ficamos com os sabores, os odores, as cores, o som, as qualidades venenosas ou salutares dos corpos? Também não passam de modificações da mesma substância primitiva? Ou seja, isso também é matéria? Estamos a falar de propriedades, aquilo que nós chamamos através como propriedades das coisas. E eles respondem, sem dúvida, não dizem talvez, não, sem dúvida. E que só existem devido à disposição dos órgãos destinados a percebê-las. Ou seja, elas existem sempre. Mas como a gente não tem órgãos, a gente tem órgãos para as perceber, percebe-as. Se não tivesse, não percebia. Assim como não percebe as outras, a outra infinidade que existe só porque a gente não tem órgãos para isso. Simples. Continua. Não está satisfeito. A mesma matéria elementar é suscetível de experimentar todas as modificações e de adquirir todas as propriedades. Kardec era... Sim. E é isso que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. Tudo está em tudo. Guardem isto. Chegamos aonde? Tudo o que não é espírito é matéria. É engraçado que eu agora, em cada filosofia com que me cruzo, descubro que isto já era conhecido há tempos imemoriais. É começar pelo taoísmo, que há 15 mil anos já dizia a mesma coisa. A primeira expressão do taoísmo é: no início o Tao criou a dualidade. E a gente diz, no princípio Deus criou a mesma coisa. Mas pronto. Kardec ainda não estava satisfeito e pergunta: pois que o espírito é em si alguma coisa, não seria mais exato e menos sujeito à confusão dar aos dois elementos gerais as designações de matéria inerte e matéria inteligente? Se afinal de contas o espírito é coisa, não sei o quê, então isso não é mais fácil para a gente. E eles respondem: as palavras pouco importam. Compete-vos a vós formular a vossa linguagem de maneira a vos entenderdes. As vossas controvérsias provêm quase sempre de não vos entenderes acerca dos termos que empregais. Por ser incompleta a vossa linguagem para exprimir o que não vos fere os sentidos. Eu passo a vida a dizer isto e não me lembrava deste texto. Eu tento ser precioso nas palavras,
detesto escrever, porque nós somos muito mentirosos, nós usamos as palavras, manipulamos as palavras para a nossa conveniência. Todos. É-me chamar mentiroso. Todos. Nós não somos mentirosos, voltamos à verdade. Isso é outra questão. Somos só faltosos, não mentirosos. O problema é que os termos a gente gosta de flexibilidade para aqui ou para lá. Usamos Onde dá mais jeito. retiramos quando nos interessa e colocamos onde nos dá mais jeito. Portanto, de qualquer forma, o que Kardec disse aqui, entre dar-vos esse preciosismo que eu adotei e adoto, e que vou adotar daqui para a frente, é, de qualquer forma, que sim, se vocês quiserem chamar assim, então, espírito pode ser matéria inteligente mas esta expressão não é desprovida de razão. E vocês já vão ver porquê. Ora bem, se a gente sabe que só há duas coisas, espírito e matéria, portanto, a gente, para saber o que é matéria, só precisa saber o que é espírito. Certo? Só precisamos retirar o espírito e então chegamos à conclusão do que é que temos como matéria. E então o que é o espírito? Quando Kardec escreveu o livro dos Espíritos, que foi o primeiro, nós estamos nas perguntas iniciais. E é evidente que era preciso termos para descrever as coisas. E não havia muitos termos, nem havia muito preciosismo. A didática que os Espíritos utilizaram, que ele utilizou, foi a que tinha possibilidades na altura. A verdade é que logo no segundo livro que ele editou, que foi o que é o Espiritismo, e em todos os que o procedem, ele esclarece acerca dessa distinção e dessa definição preciosa do que é o Espírito. E eu vou pegar nesse, que foi no que é o Espiritismo, e então ele diz assim: a união da alma, do perispírito e do corpo material constitui o homem. A alma e o perispírito separados do corpo constituem o espírito. Ou seja, nós temos uma coisa que ele designou prova, há quem confunda, e não importa. O que importa é que nós definamos, por uma questão de rigor científico e de raciocínio, o que é o quê. E não andamos a dizer que espírito é alma, alma é espírito, e que isto vale tudo a mesma coisa. Não. Nós somos constituídos por alma, por espírito, que é a soma da alma com o perispírito, e pelo corpo. E se o espírito é realmente a soma da alma com o perispírito, então sim, é matéria inteligente. Portanto, chegamos à conclusão de que tudo o que não é espírito, alma, é matéria. Corpo é matéria, perispírito é matéria. Os chamados corpos sutis que a gente tanto fala, por aí, não sei o quê, desde 7 a 227, 3421, são matéria. Todo o universo é matéria. A energia é matéria. Até o vazio é matéria. Tudo é matéria. O que é que não é matéria? Deus não é matéria e a inteligência não é matéria. Eu pus aqui, informação não é matéria, porque se eu tivesse seguido o caminho, materialista para expor a mesma situação, nós tínhamos chegado a um ponto em que dizíamos que só existem duas coisas. Partícula, que também não existe, partícula que é um campo vibratório, e informação. É o ponto em que está a ciência nesta altura. Tudo é informação. E aqui chegamos à mesma coisa. O que é que não é matéria? Deus e informação. O que é que isto faz? O que é que isto nos traz? Tudo é explicável pela inteligência.
e é manipulável pela matéria. É uma questão de conhecer as leis e de conhecer tudo, sem exceção. Não há misticismo, não existe. Eu tenho procurado em tudo por onde passo, desde o Reiki até sei lá o quê, e tudo é desmontável. A questão é que, se nós compreendermos, muito mais facilmente utilizamos. Serve para quê? Conhece-te a ti mesmo. Qual o meio mais prático para o homem tem que se melhorar na vida e retirar o arrastamento do mal? Conhece-te a ti mesmo. O que sou eu? Inteligência, alma. Diversos tipos de matéria com gradual diferença de densidade. Eu ponho aqui entre aspas densidade, porque isto tem outro termo, mas uma questão de idade que é mais fácil de explicar. Penetrada no seu todo pela inteligência ou alma. Não é? Isto elimina um conceito extremamente redutor que nos meteram na cabeça e que nós temos, de que a alma é uma centelha divina que está lá em cima e que projeta cá para baixo, está tão pequenino lá em cima, uma luz de um polo forte, e que projeta cá para baixo e que a gente depois não sei quantos. Não, não é nada disso. Nada. Eu sou diversos tipos de matéria com gradual diferença de densidade, penetrada no seu todo pela inteligência, ou por princípio inteligente, ou alma. A imagem que eu encontrei, que para mim melhor representa isto, é esta. Eu sou o todo, o infinito. A este plano, o mais ascendente, eu sou o todo ascendente do conhecimento divino de Deus. O imenso. É por isso que eu me cruzo com os outros, é por isso que eu faço a trabalho à distância. Porque no fim, estamos todos ligados. E que progride, se adensa, tem uma extensão que se adensa à medida que vai caindo, que vai descendo. Porque as leis são as mesmas, senhores. À medida que vai caindo, vai comprimindo, isso vai adensando, até formar o corpo mais denso que está cá em baixo. Okay. Esta é a imagem que eu melhor encontrei para representar, para expressar aquilo que eu quero dizer. E esta interiorização, para mim, deste conceito, mudou a minha vida. Aliás, como todos os outros, por aí fora. Eu expus este porque, para mim, foi um dos que mais mudou a minha vida. O facto de eu perceber que realmente isto não é uma coisa que me dizem, mas tu és um ser divino, mas tu tens uma mão. Não! É fácil, é assim. É lei. Está aí. Vejam. Só há espírito e matéria. Só há inteligência e matéria. A inteligência, quando se expressa, cai e densa-se. Faz assim um corpito como o meu. Eu tenho tudo igual. Somos todos iguais. Está aqui tudo representado. Somos todos iguais. Temos todas as mesmas características, as mesmas potencialidades. Uns estão numa fase, outros estão noutra fase da queda da outra. É simples. O que é que nos permite saber? O que somos, integralmente, ou aprender a saber. De que é que somos constituídos? Qual é a nossa origem? Qual é a razão da nossa existência? Que leis é que nos regem? E qual é o nosso destino? Para mim, chegou. Eu chego. Mas como se não chegasse, permite-nos ir muito mais além, e aqui vou soltar outra vez para o magnetismo. O fluido magnético é o fluido que comanda todas as relações entre a sabedoria, a inteligência, aliás, e o corpo. Ou qualquer. Entre esses estados todos de matéria, são todos eles, sem exceção, comandados por fluido magnético. Por aquilo que nós chamamos de fluido magnético. Temos que, e eu vou citar aquilo em que diretamente já me afetou e mais me tocou. O conhecimento muito mais profundo
acerca do nascimento. E quando eu falo do nascimento, é mesmo nascimento tecnicamente, porque o nascimento é sair do outro lado e ir para aqui. Nos seus diversos processos. Na vida, em tudo, na vida, e uma coisa extraordinária que eu tenho experimentado na morte. Nós temos medo da morte, a maior parte das pessoas eu nunca tive, mas têm medo da morte, tentam não falar da morte, tentam não sei o que, não sei quantos. A morte é maravilhosa, a morte é um nascimento ao contrário. A morte é maravilhosa e não há nada mais maravilhoso que ajudar a morrer. Eu já tive esse privilégio e é fabuloso. Toda a gente gosta de ajudar no nascimento ou gostava de ajudar no nascimento. Por que não ajudar a morrer? Ajudar a morrer é fabuloso, mas isso só se pode fazer se nós conhecermos como é que se processa a morte. E quando nós estamos a morrer, não venham com histórias que são os nossos amigos que fazem tudo. Eles fazem, coitados, porque a gente não faz nada. Porque nós temos fluidos desde os menos densos até os mais densos. E eles só podem lidar com uma gama deles. E a gente está ali ao lado e não faz nada. Reza para ele viver. Se nos permite conhecer a forma como nós vivemos, permite-nos conhecer muito melhor, ou estudar pelo menos as doenças físicas. Podemos estudar as doenças mentais. A mediunidade é impossível lidar com... Impossível. Desafio qualquer ser humano a contrariar esta expressão. É impossível lidar convenientemente com a mediunidade sem conhecer magnetismo. Porque o fluido magnético é o que faz a relação entre o médium e o espírito desencarnado. Ou o encarnado, ou até entre nós, a autoção entre essas coisas todas. É esse fluido. E esse fluido a gente pode o manipular, a gente pode o controlar. Eu posso desligar o médium, posso magnetizar uma pessoa e torná-la um médium. Eu posso fazer... Um problema que neste momento está cada vez mais a evoluir, e já há magnetizadores muito bons a trabalhar com isso, que é a alta sensibilidade energética. Uma coisa que nós abandonámos e que é maravilhoso, os estados de emancipação da alma. Agora andamos todos a correr para as meditações, para sair, mas não queremos saber dos estados em si de emancipação, de os conhecer, de perceber a Deus, sejam os naturais, sejam os induzidos, e etc. Resumindo, o que é o magnetismo? E voltando ao Kardec, e então diz ele: magnetismo é uma variedade do espiritismo na qual espíritos encarnados agem sobre outros espíritos encarnados. Então e o que é o espiritismo? Assim, o espiritismo não é senão magnetismo espiritual. E o magnetismo não é outra coisa senão o espiritismo humano. A relação é a mesma, o processo é o mesmo, é a mesma coisa, só que estamos a falar ou de encarnado para desencarnado, ou desencarnado para desencarnado, ou de desencarnado para desencarnado. Posto isto, depois de maturarem este tempo todo, porque é que eu vos chamei aqui? Porque é que chamei? Não, porque é que eu vos convidei a vir aqui? Porque o magnetismo trouxe, isto é uma ponta do iceberg de onde ele me trouxe. E porque, para mim, o conhecimento não é meu, aquilo que eu sei, há tempo eu percebi-me, e isso acho que toda a gente já se apercebeu, se calhar a gente não reflete sobre isso. Vamos lá ver, o Cristo sabe muito mais que eu e ele já é muito mais antigo. Portanto, ele já há muito tempo que já sabia aquilo que eu sei hoje. Portanto, o conhecimento a gente não o cria. O conhecimento, no fundo, partilha-se. E a gente vai buscar um bocado aqui, um bocado ali, um bocado acolá, e junta as peças e faz o puzzle, etc. E como o sítio onde eu cheguei agora é precisamente consequência dessa partilha de conhecimentos, eu acho que é muito estúpido e muito egoísta da minha parte não querer partilhá-lo também. E então, eu propus-me
a partilhar esse meu conhecimento, que eu tenho para já, e a receber partilha de quem quiser. Estou aberto a que quem quiser partilhar comigo e partilhar esse meu conhecimento. Uma das formas que eu proponho a fazê-lo é da mesma forma que eu comecei, começando por magnetismo. E a forma mais eficaz que eu conheço é começando por magnetismo humano, magnetismo terapêutico. É útil, é conhecimento. Entretanto, para vos falar sobre a dor, muito rapidamente, eu queria vos dar uma ideia do que é que... Eu não gosto De quê? da dor. Das dores. Eu também não tenho. Quem é que gosta? Eu acho que ninguém. Eu de cada... Mas ela é precisa, não é? Ela ensina Meu caro amigo, eu sou fibromialgico. Se não doer, a gente não tira a mão do fogo. Eu sou fibromialgico muito especial, sou fibromialgico sem dor. Este fibromialgico, desde janeiro deste ano, que não toca num medicamento, seja para o que for. Muito bem. Olha, eu vou Acho que dizer devíamos uma criar coisa. uma Eu acho associação uma que é os pesada. fibromialgicos anónimos. Sem dor. Não, sem comprimidos. Sem... Fibromialgico sem dor. As dores são tantas. Eu escolhi aqui 5 exemplos muito rápidos de casos que passaram por minha mão. Atenção que isto são casos que eu tratei de outras patologias, mas que eu vou aqui só especificar em relação à dor. Este foi um dos meus primeiros casos, mesmo assim intenso. Vou chamar MPC, 52 anos, dor intensa nos ombros, braços, pernas, pescoço e cabeça, que impossibilitou de fazer a sua vida diária, incapacitada para o trabalho e sem idade para a reforma, queixas associadas, mal-estar gástrico com entufamento, prisão de ventre crónica e poliúria noturna. Observação, tendinopatia global crónica, com possível ruptura de tendão supraespinoso do ombro direito. Isto foi quando eu comecei a aprender, quando eu comecei a entrar por a físio e por... Porque eles trouxeram-me sempre doentes, trazem sempre assim os doentesitos, vai lá e aprende. Não repete. Cada doente é um capítulo. Busca, anda, busca. Dores fortes, principalmente de manhã, não consegue executar ABDs. ABDs, para quem não sabe, é atividades da vida diária. Parecia do lado direito do crânio que se estende até à parte superior do rosto, com hipersensibilidade. Pele seca, pálida, lenta, irritável e cansada, sem padrão menstrual e sem apetite sexual há 3-4 anos. Boca seca, sono leve, dor demais de manhã. Ganho de peso, antecedente de enxaquecas. Diagnóstico clínico com suporte de ressonância magnética, confirmação da ruptura do tendão supraespinoso, inflamação e redução dos tendões subescapular e infraespinoso, bursite subacromial. Se alguém aqui souber o que é isto não se mexe. E quando mexe, um bocadinho só dá dor. Do outro lado. Dia 11/5, proposta de tratamento TDM1, seguida de arrastamento para a coluna, arrastamento para os braços, zona lesionada. Na quarta sessão, eu fiz o tratamento da esteira diária. Na altura podia, agora não posso. Na quarta sessão, disse estar mais ou menos bem e que conseguiu pela primeira vez desde há muito dormir sem dor nos braços. Na 13ª sessão, não sei, bem sem dor nas atividades de vida diária, refere unicamente dor noturna muito ligeira nos braços ou mudar de posição. É evidente que esta ser tratada eu tive 1 ano e pouco. 11/5 até 2/11. Não teve mais recaídas, está a trabalhar, faz uma vida normal, etc, etc, etc. E esta foi tratada só com magnetismo. Doente de 86 anos, doente acamado com várias patologias, entre as quais insuficiência cardíaca coronária e hiperplasia da próstata, hérnia inguinal na orelha esquerda. Este senhor tinha o intestino dentro do saco escrotal. Ok. Durante o tempo que eu tratei, ele teve 2 encarceramentos no intestino. Agressões múltiplas no lombar cervical, cálculos e lamas na vesícula, atualmente com infecção urinária invalidada analiticamente. Medicado com idopamida, trifosal, operazolã. Isto é a informação clínica. Omeprazol, permixona, tal. Queixas. Tem situações que alternam entre a desvitalização, parece estar para morrer, e de seguida recupera. Prostrado, com dor aguda e intensa no abdômen. Estava com hernia encarcerada. Queixa-se de dor e grande desconforto abdominal e come e vomita. Recusa tratamento hospitalar. Usou sempre o tratamento hospitalar. Só na terceira vez é que ele foi para o hospital. Tato, descompensação numerical, esplênica e genésica. Tratamento. HG, tal. O alívio foi quase imediato. Tato e tratamento escolar e frontal, principalmente.
Dia 24/8, isto foi no dia 23, no dia a seguir, diz que passou muito bem o dia e a noite, ativo e sem dor. Este senhor, a terceira vez, quando teve uma cólica da vesícula, e eu convenci-o a ir para o hospital. Entretanto, comecei a tratar a hérnia. Ele chegou ao hospital e tiraram a vesícula e aproveitaram para lhe tratar a hérnia, para fazer cirurgia à hérnia. E o médico ficou... Eu tenho o processo clínico dele todo. E o médico diz que não era possível porque a hérnia dele estava reduzida a menos metade. A parte toda que estava já não existia. Só aqui mesmo na virilha que cozeram e estava direito. Mas eu referia mais aqui em relação à dor. O que se pode fazer? Doente obeso, com dificuldade a nível do componente das pernas, hiperplasia da próstata, recorrente a duas cirurgias, várias disfunções gástricas e respiratórias. Dor incapacitante da lombar até à perna, com incapacidade de posição na vertical, ciática. Tratamento, tal. À saída disse estar bem. 2 dias depois contactou-me e disse estar bem e que após o tratamento tinha ido instalar colunas nos postos de coração. E parecia que tinha asas. É evidente que eu já tratei mais vezes depois disto. Às duas. Claro. E ao resto não trato porque ele não quer. Insistem em fazer assim e a vida das pessoas, elas são livres. Um dia aprendem. A escolha é delas. A escolha é delas. Isso é muito difícil quando a gente trabalha com terapias e tu sabes. É das coisas mais difíceis é a gente saber que pode e o dentro não quer. Não. É a liberdade. Damos a nós, temos de dar aos outros. E por último, esta senhora tem sério problemas, eu vou tratando, mas ela também é daquelas que... Pronto. Obesidade mórbida, prótese bilateral das articulações das rótulas, dor incapacitante depois de algum esforço durante uma viagem aérea dos Estados Unidos para Portugal. Doente obesa, com consequentes dificuldades de locomoção, dor e inflamação na articulação dos joelhos e pernas, principalmente na direita. Portanto, congestão desde a parte anterior do joelho até a mediana da tíbia. Procedimento: arrastamento do joelho até ao pé, concentrados ativantes com mentalização seguidos de expressivos cruzados e longitudinais, sem dor no final. Se eu fosse da direita. Eu vou-vos mostrar uma radiografia da perna desta senhora. Estão a ver aqui. Isso parece do IKEA. Então, aqui não sei agora. Estão a ver a deformação no osso em contacto com o prótese? Solidificou Como é que se trata uma pessoa destas? Ela fez fisioterapia, logo a seguir fez fisioterapia sem dor e fez 4 sessões de fisioterapia e, na boa, passou à vida normal. E pronto, era isto que eu vos queria mostrar.